Bom dia, turma. Hoje nós vamos começarmos com o populismo no Brasil, né, sobre a unidade 1, tá? Então vamos saber o que é o populismo. Populismo é o termo que ele é utilizado na ciência política para explicar práticas associadas a governantes da América Latina durante boa parte do século XX. Então, no Brasil, tá? No caso aqui no Brasil, essa palavra é utilizada para se referir principalmente o período, tá, da nossa história, que se estendeu de 1930 a 1964. Então, essa associação do populismo com a fase citada, né, ela fez com que ela ficasse conhecida como República Populista, né, aonde que os que eram chamados pelos historiadores, né. Então, alguns políticos dessa época, era como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros, são encarados como símbolo populista. Então, nesse contexto, o termo populismo ele tem sido relacionado a regimes e governantes que adotam um discurso voltado para quem? Para as massas, né? Que é a população, procurando aí dividir a sociedade em dois grupos. Nesse sentido aí, o governante apresenta-se como um responsável por cumprir a vontade de quem? Do povo, na luta contra um inimigo em comum, né, da sociedade como a elite corrupta, ok? Vamos lá. Populismo no Brasil. É onde que os brasileiros que viveram a década de 1940, eles atravessaram o quê? Mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais no mundo e no Brasil. No contexto mundial, eles enfrentaram a bipolarização, né, de duas grandes potências, que foram uma liderando aí os países capitalistas, os Estados Unidos, né, e o outro liderado pelos comunistas, que é o RSS, que é a União Soviética. Já no Brasil, antes da deposição de Vargas do cargo de presidente, houve certo relaxamento contra os comunistas, considerando-se que essas tensões ameaçavam a continuidade do Estado Novo, inclusive com o perdão das penas e também da soltura de alguns presos, caso, por exemplo, aí de Luiz Carlos Prestes. Ainda no contexto da Guerra Fria, né, o Brasil, atrás de recursos financeiros e novos investimentos, ele se aproximava-se cada vez mais dos Estados Unidos, passando aí a aderir o quê? A política econômica desse país com maior ênfase. Então, além disso, a demanda dos produtos industrializados estadunidenses fascinavam a população brasileira, principalmente de classe média, né, o que fazia aumentar o consumo de produtos importados. No entanto, o crescimento econômico brasileiro do final da década de 1940 e na década de 1950 não era sustentável, aonde que o país passou a ficar cada vez mais dependente, né, do capital estrangeiro. Então, com isso, a dívida externa do Brasil aumentou rapidamente e o crescimento não atingiu todas as classes, o que ampliou, né, os contrastes sociais já existentes. E um fato que merece destaque aí, gente, foi o retorno dos brasileiros às eleições presidenciais, que foi no final de 1945, né, após 15 anos de governo varguista. Né, os brasileiros puderam voltar às urnas e escolher aí o presidente e os demais parlamentares que conduziriam o país dali para frente. Então vamos falar um pouco sobre as eleições de 1945, né, onde que vários partidos políticos surgiram no Brasil já no fim do governo de Vargas. Entre eles, os principais eram o Partido Social Democrático, né, que era o PSD, que se identificava com as velhas oligarquias, né, estaduais. Tem a União Democrática Nacional, a UDN, a anti-getulistas, e pregava também o fim da intervenção estatal na economia e nas relações de trabalho. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, muito próximo da figura de Getúlio Vargas, identificando-se com o sindicalismo, né, e o nacionalismo. E o Partido Comunista do Brasil, PCB. Durante a campanha eleitoral de 1945, Eurico Gaspar Dutra, candidato pelo PSD,
e em coligação com o PTB, general e ex-ministro da Guerra do Brasil, aproximou-se de Getúlio Vargas e acabou recebendo seu apoio. Então isso beneficiou Dutra, que foi eleito com mais da metade dos votos. Era o início de um novo período na história da frágil democracia brasileira. Dutra e os demais eleitos formaram a Assembleia Nacional Constituinte e o primeiro desafio era construir uma nova Constituição para o Brasil. Aqui nessa imagem é o registro do comício do general Eurico Gaspar Dutra, e foi na Barra do Piraí, né, Rio de Janeiro. Isso aconteceu no dia 28 de novembro de 1945. Então, nesse comício, foi lida a carta triunfante, foi escrita por Getúlio Vargas, onde que ele afirmava o apoio ao general Dutra. Então, confira um trecho dessa carta. Ele dizia assim: o candidato do PSD, em repetidos discursos e ainda agora, em suas últimas declarações, colocou-se dentro das ideias do programa trabalhista. Ele merece, portanto, os nossos sufrágios. Constituição de 1946. Tá? Esse trecho do pronunciamento de Edgar Arruda, da UDN, sobre a promulgação da Constituição de 1946, ela diz que a promulgação da nova Constituição do Brasil representa o mais vivo anseio do povo brasileiro, torturado durante mais de 8 anos pela infâmia do Estado Novo. Nessa imagem aqui foi do dia 18 de setembro de 1946, né? Ela está sendo vista parcial do plenário da Assembleia Nacional Constituinte. Isso foi depois de 7 meses de trabalho, né? Foi aprovado o texto da Constituição de 1946. A Constituição de 1946 foi aprovada no dia 18 de setembro, né, de 1946. Ela foi de caráter, em sua essência, reagiu ao autoritarismo do Estado Novo e também às limitações políticas dele. Então, dessa forma, a Constituição ela passou a assegurar a liberdade de pensamento, de expressão e de associação, além de garantir a ampla defesa dos brasileiros diante da justiça. A nova Constituição ainda determinava a autoridade dos poderes legislativo, executivo e judiciário e o equilíbrio entre eles. Além disso, garantia as eleições diretas e obrigatórias para todos os postos do executivo e do legislativo nos planos federal, estadual e municipal. Em relação à política do país, ficou determinado que o voto fosse obrigatório aos maiores de 18 anos. No entanto, excluiu soldados e cabos, considerados militares, subalternos e os analfabetos. Então, essa exclusão impactava profundamente a sociedade brasileira, já que grande parte da população era analfabeta devido às precárias políticas e educacionais do período. No mundo do trabalho, principalmente após a greve dos 100 mil, né, podemos observar abaixo na legenda da foto, que em São Paulo o direito à greve foi reconhecido aos trabalhadores, porém de maneira bastante restritiva, né, já que a legislação classificava a maior parte das atividades exercidas pelos trabalhadores como essenciais, né? Dessa forma, na prática, quase toda a paralisação continuou proibida. Então, conforme citado acima, né, a imagem do dia 20 de fevereiro de 1946, em São Paulo, em 30 de janeiro de 1946, ocorreu a principal greve do país, né, chamada de Greve dos 100 mil. Né, foi um evento que levou mais de 100 mil operários às ruas de São Paulo, para lutar por melhores condições de trabalho e também para combater, né, o arroxo salarial. Então, um aspecto interessante dessa greve é que os trabalhadores também exigiam mudanças de dentro dos sindicatos, tanto que sua organização ela não se deu em nenhum sindicato, mas pelos próprios operários que se organizaram
né, nas comissões de fábricas. O governo Dutra, apesar dos avanços democráticos no Brasil após as eleições de 1945 e da nova Constituição de 1946, a democracia brasileira sofreu abalos durante o governo Dutra. Então, o presidente do país reforçou o alinhamento aos Estados Unidos, principalmente após a criação da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então, esse alinhamento tinha por objetivo promover a paz e a segurança no continente, né, e promover aí a democracia e os desenvolvimentos econômico, social e cultural nas Américas. Essa democracia aí no contexto, ela representa principalmente os objetivos estadunidenses, tá, no continente americano, ok? O resultado dessa política foi o rompimento definitivo das relações diplomáticas com a União Soviética. Assim, o governo passou a perseguir os comunistas brasileiros. Então, a primeira ação foi fechar o PCB e, consequentemente, cassar os mandatos dos parlamentares desse partido. Com um caráter liberal em seu governo, Dutra incentivou a entrada de produtos estrangeiros no país, principalmente os estadunidenses, né? No entanto, essa decisão mostrou-se ineficaz, já que a importação em grande escala acabou com nossas reservas de moedas estrangeiras e houve uma grande redução na produção nacional, o que causou o aumento do desemprego. Em 1947, preocupado com os rumos da economia do Brasil, a alta inflação e a desvalorização da moeda nacional, o governo passou a limitar a entrada desses produtos no país. Então, dessa forma, apenas produtos considerados essenciais recebiam incentivos para importação e os que não faziam parte dessa lista foram restringidos. Em 1948, o presidente Dutra anunciou um plano de investimentos com a intenção de superar a crise brasileira. Era o Plano SALT, uma sigla formada com as iniciais das palavras saúde, alimentação, transporte e energia, áreas consideradas pilares desse plano econômico, apesar de várias iniciativas não terem saído do papel. O SALT conseguiu fazer com que a economia brasileira vivesse um período positivo de crescimento anual de cerca de 8%. No entanto, o liberalismo econômico presente no início do governo foi substituído por um maior intervencionismo do Estado na economia. Podemos apresentar aqui nesse registro do dia 19 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro, por meio dele aqui podemos verificar uma ação do Plano SALT, implantado ainda no governo Dutra. Foi a construção da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, podemos observarmos nessa imagem aqui, onde consta no livro de vocês, ok? Então, aqui nós podemos observarmos a imagem aqui, né, uma SARS, que é um instrumento, né, de crítica política, econômica, social e cultural, presente nas publicações da imprensa brasileira, que foi durante toda a história do Brasil. E em 1947, a revista Careta publicou uma sarge, né, do cartunista Tel, sobre as dificuldades econômicas enfrentadas pelo governo brasileiro naquele ano. Então, essa publicação tinha por base esta declaração do ministro da Fazenda do governo Dutra, né, onde ele diz: o meu Judas eu o queimei na época da Semana Santa, mas os seus você poderá malhá-los durante um ano inteiro, tá? Então vocês podem observarmos aqui, que eu vou mostrar mais algumas para vocês se identificarem melhor, ok? Podemos observar nessa imagem aqui chamado câmbio negro. Vocês podem observar acima aonde ele está também sendo malhado. Então, aqui no câmbio negro é o número 1. Então, com o aumento das importações no Brasil, o país teve suas reservas cambiais diminuídas consideravelmente. Então, isso fez com que muitos brasileiros procurassem o câmbio negro
para ter, né, acesso a dólares de maneira mais barata, o que contribuiu para aumentar ainda mais o preço dessa moeda no Brasil, ok? Temos também a inflação, né, que a inflação brasileira é representada como uma velha senhora que sempre surge de tempos em tempos para assombrar os brasileiros. Então, a inflação alta acentuava, né, ainda mais os problemas da população, principalmente no campo e nas áreas urbanistas pobres. Então, mais uma está sendo malhada. Então, essa imagem, a número 3, tá? Esse personagem aí representa a sempre presente, né, ameaça comunista. A perseguição aos comunistas, né, foi uma constante, tá, no governo de Dutra. E finalizando aqui a 4, né, vocês podem observar, né, que o presidente Dutra e o seu ministro da Fazenda, Pedro Luiz Correia e Castro, têm destaque na imagem, já que são eles os responsáveis por combater todas as ameaças, né, à economia e também ao desenvolvimento do Brasil. Volta de Getúlio Vargas, né, que foi em 1950, havia um forte resquício, né, do queremismo, né, varguista no Brasil. Então, aproveitando a alta popularidade de Vargas, o PTB lançou a candidatura dele à presidência do Brasil, beneficiando-se do apoio do Partido Social Progressista, né, que é PSP, presidido por Adhemar de Barros. Getúlio pôde contar com o apoio de muitos eleitores paulistas. Uma curiosidade sobre essa campanha eleitoral é o fato de Vargas não ter recebido apoio de Dutra. Então, muito pelo contrário, o general passou a apoiar o principal opositor de Getúlio, o candidato pelo partido do PSD, o Cristiano Machado. No entanto, na prática, muitos apoiadores de Cristiano Machado acabaram votando em Vargas, que obteve 48,7% dos votos. Como a Constituição de 1946 não previa segundo turno, Vargas foi eleito presidente do Brasil. Sua vitória, por meio do voto direto, confirmou o prestígio que havia acumulado durante toda a sua vida política. Então, em seu novo governo, Vargas priorizou o quê? A industrialização do país, criou mecanismo para conter a inflação e ampliou o controle do Estado na economia. Já no primeiro ano de governo, a inflação caiu, houve a superávit, né, comercial e o crescimento do país atingiu 7%. O que seria essa superávit, né? Ela está relacionada ao quê? À balança comercial, né, onde ocorre quando em um período as exportações foram maiores, né, e as importações. Então, porém nos anos seguintes, os avanços foram reduzindo, principalmente pelo fato de os Estados Unidos diminuírem os recursos investidos no Brasil. Apesar das dificuldades, Vargas propôs uma modernização econômica pautada no caráter nacionalista. Aqui mostrando mais uma caricatura, né? Ele vinha aí, né, com o povo, né, que é o Getúlio Vargas, um folheto, né, da campanha presidencial de Getúlio Vargas, que foi no ano de 1950. Novas propostas de Vargas para o Brasil. Em 1951, Vargas lançou o Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, né, com o objetivo de controlar a inflação e garantir novos investimentos para deixar o Brasil assim em melhores condições econômicas. Foram realizados novos investimentos nas vias de transporte, especialmente nos portos. Novas formas de energia foram exploradas. A indústria de base foi ampliada e modernizaram também a agricultura. Como Vargas prometia incentivar a industrialização no Brasil, em 1952 foi criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. Então, esse banco oferecia crédito para o desenvolvimento de novos projetos empresariais, públicos e privados. Por exemplo, para a construção de estatais elétricas, né, o governo também propôs a criação da Petrobras e determinou
que parte das receitas adquiridas com as exportações de café fosse redirecionada, né, para os investimentos na indústria. A falta de energia elétrica no Brasil era um problema a ser superado, pois constituía-se em um dos principais fatores que contribuíam para o atraso da economia. Então, por isso, em 1954, Getúlio propôs a criação da Eletrobras, uma empresa estatal para promover a construção de usinas geradoras e aumentar as linhas de transmissão e o fornecimento de energia elétrica. Porém, posicionamento de muitas empresas estrangeiras e até de alguns parlamentares que viam essa política como uma ameaça, fez com que a Eletrobras só fosse criada em 1961 com a Lei número 3890 e também instalada oficialmente em 1962. Só então que o governo conseguiu pôr em prática o projeto de ampliação, né, da capacidade energética no Brasil. Além da energia elétrica, outro ponto estratégico do governo Vargas foi atacar a exploração do petróleo no Brasil. Então, desde 1948, havia uma campanha intitulada "O petróleo é nosso". Então, liderada por intelectuais, militares e políticos brasileiros, tinha o intuito de proteger a exploração de petróleo das empresas estrangeiras. Então, no ano de 1953, foi criada a Petrobras, estatal brasileira que controlava a exploração de petróleo no Brasil. Aqui nós temos uma imagem, né, do cartaz de propaganda do eletrodoméstico, né, da década de 1950 no Brasil, onde a expansão de energia elétrica ela favoreceu as indústrias e também ampliou o consumo de produtos elétricos em todo o Brasil. Aqui nessa imagem, né, nessa caricatura, nós podemos observar, né, a principal campanha em defesa da exploração de petróleo no Brasil. Isso aconteceu no final da década de 1940, né, onde na imagem aí pode-se ver um painel com o lema "O petróleo é nosso", junto da imagem, né, de Arthur Bernardes, que foi um dos principais líderes desse movimento. Oposição e crise, né? Isso aconteceu depois de pouco mais de 2 anos no governo, onde o prestígio de Getúlio Vargas havia diminuído consideravelmente. Então, a imprensa havia se tornado a maior opositora do governo, principalmente pela atuação do jornalista Carlos Lacerda, ligada ao UDN. Então, nas edições do jornal Tribuna da Imprensa, Lacerda promovia intensa campanha contra o governo de Getúlio, acusando-o de promover uma política comunista no Brasil. Então, Vargas também não estava agradando a população trabalhadora. Os sindicatos deixaram de apoiá-lo e passaram a realizar intensa greve contra o arroxo salarial. Então, na tentativa de contornar a situação, Vargas determinou que João Goulart, né, o Jango, assumisse o cargo de ministro do Trabalho e coordenasse uma reaproximação com os sindicatos. Então, no ano de 1953, o ministro determinou um aumento salarial, mas isso não conseguiu promover a reaproximação e Jango foi afastado do cargo no ano de 1954. Aqui é uma foto, né, no dia 5 de agosto de 1954, onde o jornal Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda, ele publicou em primeira página, né, "A nação exige, né, o nome dos assassinos. Um grupo de capangas tenta assassinar Carlos Lacerda". Ainda nesse ano, o chefe da guarda pessoal de Vargas, Gregório Fortunato, ele tentou matar Carlos Lacerda. Então, nesse atentado, o jornalista sobreviveu, mas Rubens Florentino Vaz, que o acompanhava, foi assassinado. Atacado por todos os lados e sem grandes aliados, no dia 24 de agosto, Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito em seu quarto no Palácio do Catete. Getúlio Vargas deixou uma carta testamento na qual acusa os grupos estrangeiros e os políticos aliados a esses grupos de serem os principais responsáveis pela crise no Brasil. A população brasileira reagiu imediatamente ao suicídio de Vargas. Jornais, embaixadas e políticos que faziam oposição a ele foram atacados.
As manifestações populares impediram a tomada do poder por parte dos militares. Café Filho, o vice-presidente, assumiu então a presidência e garantiu a realização de eleições em 1955. Governo JK. 50 anos em 5. Café Filho governou por pouco tempo, mas sua atuação política foi imprescindível para que ocorresse a eleição de 1955, garantida na Constituição de 1946. Então, para concorrer a essa eleição, o PSD e o PTB fizeram o quê? Uma aliança e lançaram Juscelino Kubitschek como candidato à presidência da República e João Goulart como vice-presidente. Aqui nessa imagem, né, é o registro do final da década de 1950, né, em que há candangos, trabalhadores que construíram Brasília, onde que a construção, né, de uma nova sede para o governo brasileiro, que fazia parte da 31ª, né, objetivo do plano de metas, né, e demonstrava aí o clima de euforia, né, com a ideia de modernização do país. A campanha política de Juscelino Kubitschek baseava-se no desenvolvimento econômico iniciado por Vargas. Seu slogan, 50 anos em 5, pretendia apresentar uma proposta de modernização do país por meio de investimentos públicos e privados, principalmente de origem estrangeira, na infraestrutura do país. Depois de vencerem as eleições no dia 31 de janeiro de 1956, Juscelino Kubitschek e Jango assumiram o governo e propuseram um plano com 30 objetivos para os seus 5 anos subsequentes. O plano de metas, né? Nesse projeto, a prioridade era o incremento industrial, tanto das indústrias de bases quanto nas de bens de consumo. Então, para isso, era necessário o aumento da exploração de fontes de energia, como petróleo e hidráulica, a expansão das indústrias de aço, cimento, automóveis e caminhões, além da construção de rodovias e ferrovias, entre outros investimentos. Os anos dourados. Os anos dourados foi durante a década de 1950, em especial durante o governo de Juscelino Kubitschek. Né? O Brasil ele viveu um período, né, de intenso desenvolvimento e principalmente em relação à ampliação das condições de consumo, baseado no avanço da tecnologia e também da expansão da malha energética. Isso garantia o consumo de novos bens, como os televisores, que tomaram conta dos lares brasileiros, garantindo aí informação e diversão. Além disso, a indústria da música e da moda tornaram-se poderosas e passaram a influenciar grande parte da juventude brasileira. Podemos observarmos aqui na Sarge, publicada na revista Careta, no dia 12 de março de 1960, do cartunista Tel. Né? Nela podemos ver o diálogo do presidente JK com uma pessoa do interior do país, né? Intitulado a Zeca. Ok? Aqui onde fala sobre as empresas estadunidenses, né, que se espalharam-se pelo mundo, e JK acreditava que elas poderiam trazer mais empregos e favorecer a estabilidade econômica no Brasil. Então, ele criou um mecanismo, né, que favorecia a vinda dessas empresas, como a isenção de impostos e a disponibilização de terrenos para que pudessem se instalar. Então, de fato, entre 1956 e 1960, a economia brasileira cresceu em ritmos acelerados, em média de 8% ao ano, e a industrialização avançou muito, principalmente no Sudeste. Talvez o principal marco do crescimento acelerado da economia brasileira na década de 1950 tenha sido a industrialização na região que compreende o Grande ABC, né, Paulista, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Várias multinacionais automobilísticas se instalaram nessa região,
tais como a Volkswagen, General Motors, William Orville e Ford. Apesar do crescimento acelerado do período, o Brasil continuava a enfrentar graves problemas sociais, como o alto índice de analfabetismo, a pobreza, principalmente nas áreas rurais, e a concentração de renda. A desigualdade social se acentuou já que a industrialização e a riqueza se concentravam principalmente na região sudeste. Na tentativa de amenizar as desigualdades sociais, principalmente nas regiões mais pobres do país, naquele momento, Juscelino Kubitschek criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, subordinada diretamente à Presidência da República. O seu objetivo era o quê? Era garantir a modernização da agricultura nordestina e estimular projetos de irrigação em áreas castigadas pela seca. Então, paralelamente à SUDENE, Juscelino Kubitschek também criou o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DNOCS. No entanto, mesmo com a atuação desses dois projetos, não houve alteração significativa no panorama dos campos nordestinos. Construção de Brasília. Dentro do contexto do Plano de Metas de JK, havia um objetivo especial para o então presidente, a construção de uma nova capital. Então, esse objetivo já havia aparecido em outros discursos políticos, porém nenhum presidente havia tirado isso do papel. Um dos motivos que reforçava a necessidade de retirar a capital do país do litoral era a proteção do governo brasileiro pela vulnerabilidade em caso de guerra. Além disso, a construção de uma nova capital na área mais central do país serviria ao propósito de integrar todas as regiões do Brasil. No dia 19 de setembro de 1956, Juscelino Kubitschek sancionou a Lei 2.874, criando a empresa de economia mista Novacap, companhia urbanizadora da nova capital, cujo objetivo era o de construir Brasília em 1000 dias. Então, a cidade ela foi planejada pelo arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer e por Lúcio Costa, e construída principalmente por migrantes nordestinos, os chamados candangos. Muitas dificuldades apareceram durante a construção. Entre elas, a falta de material, os gastos com a obra foram assustadores e resultaram no aumento. Então, no ano de 1957, o governo federal lançou um concurso para escolher o melhor plano piloto de Brasília. E o escolhido foi o de Lúcio Costa. Perceba a imagem que o projeto foi inspirado em uma borboleta, tá? Popularmente, onde que as pessoas acreditam que seja um avião, No entanto, o próprio Lúcio Costa contestou essa versão, tá? Vocês podem observar essa imagem na apostila de vocês, ok? Da dívida pública. A dívida brasileira com bancos e organismos internacionais chegou a subir mais de 150%. Além disso, os brasileiros enfrentavam o aumento da inflação. Apesar do crescimento, às vésperas de novas eleições, a situação econômica do país era muito difícil. Essa imagem aqui mostra o Jânio Quadros, que vem aí. E durante a campanha presidencial de 1960, o Jânio Quadros intensificou o seu discurso de combate à corrupção. Então, nesse cartaz aí, a sua campanha eleitoral, há uma vassoura, que é o símbolo da limpeza, que ele promete realizar no governo. Além do cartaz, o jingle, varre, varre, vassourinha, foi muito difundido. Jânio Quadros. Para as eleições de 1960, o PSD e o PTB mantiveram suas alianças e, para a presidência da República, lançaram a candidatura do Marechal Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra durante o governo de Getúlio Vargas. Outra aliança de partidos, liderado
pelo PDC, Partido Democrata Cristão, indicou Jânio Quadros, então governador de São Paulo, político que criticava a corrupção e a má gestão do dinheiro público. Na corrida eleitoral para a vice-presidência, ao lado de Lott, estava João Goulart, ligado aos trabalhadores e sindicatos, visto como o herdeiro de Vargas. Na outra ponta, Milton Campos, governador de Minas Gerais. Naquele período, os eleitores votavam para presidente e para vice-presidente, separadamente, independente de eles serem aliados políticos. Essa forma de organização política colaborou para a população montar sua chapa, e muitos diziam que votariam em Jan, ou seja, Jânio Quadros, para presidente e João Goulart para vice. A ideia ganhou força e em outubro de 1960 a maioria dos brasileiros escolheu o presidente e o vice, de chapas diferentes. Política e economia no governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros tomou medidas polêmicas em relação à política e também à economia do Brasil. Apesar de defender uma política externa independente, promoveu a reaproximação com o FMI e ele adotou também uma política de austeridade fiscal voltada à redução do déficit público. Pode-se definir o curto governo de Jânio em 3 características principais que vamos ver agora. A política externa, apesar da reaproximação com o FMI, Jânio procurou ficar longe da influência das superpotências, condecorou Che Guevara, líder da Revolução Cubana, com a Ordem Cruzeiro do Sul, reestabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética e abriu relações comerciais com a República Popular da China. A política interna, Jânio proibiu o uso dos biquínis em locais públicos e o uso de maiô escavado em concurso de mísseis. Proibiu eventos com lutas de galos na rinha, e o uso também do lança-perfume no carnaval. Já na economia, o Estado brasileiro subsidiava a importação de combustíveis e de trigo. Para contentar os credores internacionais, Jânio ele reduziu a participação do governo nessas despesas. Dessa maneira, pouco tempo depois de ter assumido o governo, os preços dos pães e dos combustíveis aumentaram em 100%. Falando também, gente, no ano de 1957, Jânio Quadros, ele era governador do estado de São Paulo e ele proibiu que fosse tocado rock and roll nos bailes, por considerar uma dança indecente, que seria os bons costumes da família brasileira, Então, isso foi verdade mesmo, porque apesar de parecer piada, a busca pela moralidade e dos bons costumes, foi sempre a marca do governo de Jânio Quadros, onde que todas essas leis editadas por Jânio Quadros nunca foram anuladas e, portanto, oficialmente, elas ainda continuam em vigor, vocês sabiam? Não é mito não, é verdade mesmo, tá? O que aconteceu no governo do Jânio. Então, gente, o Jânio ele era chamado de presidente excêntrico por sua forma não convencional de governar. Então, uma de suas excentricidades era não consultar a sua base de apoio, que era formada principalmente por políticos da UDN. Então, a oposição, formada por parlamentares do PTB e também do PSD, controlava a maior parte do Congresso, por isso Jânio não conseguia aprovar as suas propostas. Em agosto de 1961, pouco mais de 7 meses de governo, Jânio Quadros renunciou. Muitos historiadores afirmavam que com essa atitude ele buscava o quê? Criar um movimento popular que o reconduzisse ao poder e com isso conquistar mais poderes para governar sem depender do Congresso. Então, na prática, a sua renúncia nunca foi esclarecida, apesar de ter sido movido por forças ocultas.
como declarado pelo repórter Esso, né, em edição extraordinária naquele dia. Então, essa frase entrou para a história como sendo dita pelo próprio Jânio, né, mas ele nunca disse isso. Aqui nessa imagem, né, nós vamos observarmos, né, Ernesto Che Guevara em visita a Jânio Quadros no ano de 1961, né, onde que ele foi um dos principais líderes da Revolução Cubana, que implantou o regime comunista em Cuba. No ano de 1961, ele veio ao Brasil em uma visita diplomática e foi recebido pelo presidente Jânio Quadros. Enquanto Jânio acertava acordo com a China, Jânio não só recebeu o ministro da Economia de Cuba, como o condecorou com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira. Em tempos de crise política no Brasil, dentro de um contexto mundial da Guerra Fria, de polarização ideológica e de forçado alinhamento aos Estados Unidos, o gesto de Jânio provocou temores e indignação da direita brasileira, em especial da UDN. Então, os oficiais do batalhão de guarda recusaram-se a alinhar-se em frente ao Palácio do Planalto para as honrarias, né? Inclusive para a execução dos hinos dos dois países, tá? O prefeito de Brasília, Paulo de Tarso, ofereceu a sua residência para o almoço, né? E a um passeio aéreo para Che Guevara conhecer a cidade. Crise sucessória. Após a renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, conhecido como Jango, deveria assumir a presidência da República. No entanto, apesar de ter uma imagem muito positiva entre a classe operária e os sindicatos, os membros da elite, né, econômica e da política brasileira o viam com certa resistência. Preocupados com o governo nas mãos de Jango, forças militares começaram a tramar para que ele não pudesse assumir o governo. Como ele estava em viagem à República Popular da China, as Forças Armadas tentaram ocupar seu lugar. No entanto, no Rio Grande do Sul ocorreu a campanha da legalidade, que, liderada por um Leonel Brizola, procurava garantir a posse de Jango. A solução encontrada para assegurar a posse de Jango seria diminuir seus poderes pela adoção do parlamentarismo, que reduziria consideravelmente a ação do presidente. Ainda de acordo com essa proposta, a população deveria ser consultada em 1965 sobre a permanência ou não desse parlamento. O Congresso Nacional oficializou Ranieri Manzilli, presidente da Câmara dos Deputados, como presidente provisório. E graças à campanha promovida pelo PTB e pelos sindicatos ligados a Jango, a consulta popular foi antecipada em 2 anos. O presidencialismo venceu e Jango tornou-se presidente do Brasil. Aqui nessa imagem, né, é uma imagem no mês de agosto do ano de 1961, que é a campanha da legalidade, que foi liderada por Leonel Brizola, né, onde garantiu a posse de Jango, mesmo contra a vontade dos militares.